Olá, como vão? Tudo bem? Estamos aqui juntos para mais um programa da série Os Filósofos Ridentes. Os Filósofos Ridentes. Estou me achando diferente, não é? É que eu fiz uma aposta com alguns outros filósofos ridentes e tive que cortar o cabelo, a barba e o bigode. Aí coloquei essa máscara para enganar vocês, mas vou mostrar um pouco como está. Ai, que vergonha. Vou pôr logo meu óculos. Olá, como vão? Vocês me preferem assim ou assado? Eu estou sentindo tanta falta do meu bigode que vou apresentar o programa de hoje assim, tudo bem? Vamos primeiramente recapitular a última aula quando falamos do último filósofo ridente do mundo grego. Sim, Aristóteles! Aristóteles foi o último representante do riso grego, e já um riso adocicado, claro, porque Aristóteles, quando retoma a retórica e nela coloca o riso, coloca um riso, não mais um riso bufônico, mas sim um riso mais moderado. Compreendem? O último grande representante do riso bufônico grego foi Aristófanes. Sim, o comediógrafo Aristófanes usava o riso sem fronteira nenhuma. Era o famoso riso bufônico. Hoje vamos tratar do riso já em Roma, o riso europeu. E o primeiro grande filósofo ridente de Roma foi Cícero. Cícero nasceu em Arpino em 106 a.C. e morreu em Fórnia em 43 a.C. aos 63 anos. Cícero foi advogado, político, escritor, orador, tradutor do grego para o latim e filósofo romano. Quanta coisa, não é? Que homem inteligente foi Cícero. A sua obra, em forma de prosa, influenciou toda a história da literatura, sim. Muito interessante isso, não é? Vocês sabiam sobre essa importância de Cícero? Vou contar mais algumas coisas sobre Cícero. A sua defesa da república e do humanismo em suas centenas e centenas de cartas, que mais tarde foram resgatadas por Plutarco, influenciaram, entre muitas outras coisas, 4 fatos muito importantes da história. Eu vou citar para vocês em ordem. Primeiramente, o Renascimento. Depois, o humanismo, que se deu dentro do próprio Renascimento. E também a Revolução Francesa. Como eu ia me esquecer disso? Cícero influenciou sim a Revolução Francesa e também na mesma época influenciou a independência dos Estados Unidos. Olha que importante isso. A ascensão de Cícero no Império Romano se deu principalmente por causa de a sua oratória. A sua oratória era tão importante que ele ascendeu, chegou a ser cônsul de Roma na época de Júlio César, o maior imperador de todos os tempos de Roma. E Cícero, ele vai trabalhar dentro de uma de suas obras sobre a oratória, sobre o riso, um capítulo inteiro chamado De Ridiculis. E aí temos muitas coisas interessantes para entender nisso aí. Vamos lá? Cícero aborda 5 maneiras do riso, ou seja, 5 perguntas que se deve responder acerca do riso. A primeira, o que é o riso? Vocês sabem o que é o riso? Todos sabem rir, mas sabem responder filosoficamente, cientificamente o que é o riso? Cícero também não soube. Cícero simplesmente disse assim: aquele que tentar responder o que é o riso se tornará objeto de riso por sua insipidez. Ou seja, vai se tornar objeto de riso por ser tão sem graça. Que interessante, não é? Só aí já existe um jogo de retórica, vocês percebem? É uma coisa chamada como se fosse que diz o que é e que não é na mesma coisa. Rir por ser sem graça.
que nem um palhaço filósofo. Como eu? Não, como eu não. A segunda coisa que Cícero disse é onde o riso é encontrado, ou seja, do que rimos, o que causa o riso. Cícero aí vai seguir Aristóteles, vai dizer que o que causa o riso são as coisas disformes, torpes ou viciosas, que mais tarde vão ser criticadas, é claro, até por mim. Eu não acho que só isso que causa o riso, não é? O riso também pode ser causado da pura inteligência. E é próprio do orador causar o riso? Cícero dizia: o riso no discurso é como o tempero na comida. Olha que coisa retórica que ele colocou aí. Quem comeria uma comida sem tempero, sem sal? Mesma coisa é o riso no discurso. E a quarta pergunta é: até que ponto o orador deve utilizar o riso? Quem gosta de comida com muito tempero? Sal demais não estraga a comida? Pois então, o riso demais estraga o discurso. Que interessante, não é? Vamos lá. E a última pergunta que ele coloca sobre o riso essa é muito importante. Quais são os gêneros do riso? No discurso, ele vai colocar novamente, ele vai buscar em Aristóteles. São as figuras de linguagem que Sócrates usou a exaustão em suas falas. E ele vai dizer a metáfora, a ironia, a anedota, a alegoria na construção dos ditos ridículos, que ele vai chamar de gêneros da facécia ou da urbanidade. Gostaram? Que interessante. Vou dizer uma coisa muito importante agora, que se encontra na construção de todos os palhaços, que é o seguinte: Cícero vai chamar o seu riso de riso urbanitas, ou seja, seria o riso urbano dos romanos urbanizados. Isso em contraposição ao riso rusticitas, que seria o riso rústico, o riso da periferia, o riso das pessoas plebeias, não é? E aí entra a construção do que é o palhaço. O palhaço em latim vem de palha, aquele que dorme na palha, aquele que é rústico. E tanto clown quer dizer, vem de Claude, que é aquele camponês rústico. Compreende como aí já começa a se construir a tradição do palhaço? Na época, Cícero dizia: o riso urbanitas, o riso na moderação do discurso, não pode ser como o riso do bufão, do mimo ou do pantomimo, que já eram os tipos de palhaço que existiam nas ruas de Roma, já nessa época antes de Cristo. Gostaram da aula de hoje? Eu fico muito feliz. Entrem no meu canal e assistam os outros vídeos. Você pode clicar aqui, tem um sininho. Agora eu vi, ele faz... Um grande beijo para vocês e assistam minha próxima aula sobre ele, o grande ridente romano Quintiliano. Até a próxima semana com o meu próximo vídeo.